Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Pensais que vim trazer paz ao mundo? Eu não vim trazer paz ao mundo. Vim trazer espada, vim trazer a ira e a indignação, pois nem todos são de fé. E a ira e a indignação são contra aqueles que seguem sem fé. A sua fé é morta. Todo aquele que rejeita o único fundamento que é Jesus Cristo, a sua fé é morta, é nula. Todo aquele que diz tem fé e não demonstra pelo bom proceder que não tem o entendimento, a sua fé é morta, porque as suas obras não o justificam. Declaram sua própria benignidade e justificam a si mesmo, porque só tem uma obra daquele que esteve morto e vive, reina e governa, e que é possível de nos justificar hoje, eternamente, sempre, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que nos requer que a fé seja participante do início ao fim, e ambas caminham lado a lado, fé e obras de justiça. Aqueles que não têm as obras de justiça, sua fé é nula, é morta. Ministério da iniquidade. Nem todo que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Porque me chamais de Senhor e não façais aquilo que eu vos digo? Malditos, sejais lançado no fogo, vós que perseveram na mentira, juntamente com seu pai, assassino desde o princípio. Ávidos pelo lucro, a palavra diz, assim como mestres de si mesmo, amantes do prêmio da injustiça, quando ouvisse a santa elogia de Cristo, sentiriam como cócegas, comichões em seus ouvidos. Mestres de ignorantes, de infantis, que através da inconstância não se alcança um alimento sólido a fim de obter discernimento, discernir entre o bem e o mal, não examinam nem a si mesmo, ainda que se examinam com uma consciência corrompida e cauterizada, aonde se tornam cumpridores, dizendo, matando o próximo, achando que estão prestando um culto a Deus. São entregues a todo tipo de ira, aonde aquele que está sobre ira, pela ira do Senhor, porque a palavra diz que aquele que suja-se mais ainda, ele reage à altura com o impuro, mas aquele que limpa e purifica e santifica enquanto há tempo, por meio daquele que é o único que pode justificar e os limpar, ele reage com pureza. A benignidade, a misericórdia, o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã, e alguns ainda que digam realmente estão contando com ela até que chega o tempo da ira e indignação, aonde o Senhor permitiu por um tempo o ministério da iniquidade. Então é findado o tempo e agora sim conhecereis a verdade, entre aqueles que perseveram com ele, assim como aqueles que o negam, porque tudo por um tempo se sucede a justo e injusto. Aqui debaixo do céu tudo é vaidade, mas até que o Senhor vem e traz juízo sobre toda a obra. Aqueles que as suas obras são de infidelidade, que estão com a fé morta, não podem justificar-se diante daquele que é fiel e continua sendo pronto e experimentado, e juízo supremo aonde do alto aquele que tudo opera e executa, e ninguém passa desapercebido dos seus atentos olhares. Lá do alto ele ri com desprezo daqueles que seguem na sua arrogância e rejeitam a sua verdade. Ele é aquele que ensina. É melhor
Há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. Melhor seria o tolo considerar a sua insensatez para vir a conhecer o que vem a ser sabedoria. Jamais diga algo que o Senhor não disse antes que ele levante alguém com mais sabedoria e o faça passar por mentiroso. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Assim nos ensina o Senhor. Por isso, o maldito do homem confia no homem, que estriba no entendimento, deixa de estar segundo o coração de Deus, para estar segundo um coração mentiroso e enganoso. Maldito aquele que confia nos meros mortais, impossíveis de os justificar, assim como os salvar. Antes, instruímos pelo Espírito daquele que é a verdade. Sejais imitadores de Cristo, assim como nós somos, porque ninguém pode receber algo do alto se não for concedido por aquele que é mediador entre Deus e homens. Nele há salvação e nele há a condução pelo seu Espírito para que seus dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a ressurreição do último dia, porque ele disse, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Somente através daquele que já dizia, antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa escapar das minhas mãos, assim como operando eu, quem impedirá. Assim como ele salva, ele aniquila. Assim como ele cura, ele também faz adoecer. Assim como ele traz a paz que excede todo o entendimento, ele traz a guerra. Tudo segundo o seu efetuar e querer, aonde não há nada que possa ser produzido debaixo dos céus, se não seja pela sua permissão. Aquele que forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, faz absolutamente tudo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.